pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra falar de Profecia do Inferno, que é a nova série sul-coreana da Netflix. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se tá assim em casa, você pode se inscrever aí embaixo pra fazer parte da nossa família. Você é eternamente grata, porque a gente tá chegando nos 100 mil inscritos, eu tô muito feliz. E esse vídeo tem spoilers, fechou? Vou discutir aí também vários detalhes da trama, abordar o final, dúvidas que tenham ficado e tudo mais. Se é algo que o cinema sul-coreano é criativo. Profecia do Inferno, ou Hellbound, é a nova série da Netflix que tem, na sua primeira temporada, 6 episódios de cerca de 50 minutos cada. E imagina se você soubesse a hora que você ia morrer. O que você faria de diferente nesse tempo? A premissa de Hellbound é que pessoas recebiam um chamado sobrenatural que falava pra elas a data exata onde as criaturas infernais viriam buscá-las. Daí vocês falam, nossa, Belle, mas o que tem de criativo nisso, né? Tem um monte de produção que aborda essa questão de data que vai morrer, né? E tudo mais. Tem até clipe de música que é famoso com isso e tudo mais. Só que a coisa é que a gente não sabe o que tá acontecendo nessa série. Assim, mesmo. Quando a gente acha que a gente descobriu alguma coisa, acontece outro momento ali no roteiro que muda completamente o rumo. Essa série é do mesmo diretor de Train to Busan, que é um filme muito, muito bom de terror, aí sul-coreano, super recomendo também. E a série abre com uma pessoa tendo uma profecia se cumprindo, né? A gente tá ali numa cena, numa cafeteria, e o cara tá desesperado olhando pro relógio no celular. E é aí que a gente tem a primeira cena extremamente impactante, né? Que essas criaturas aí infernais vêm buscar ele, e a gente tem uma cena extremamente explícita, com muito sangue. O coreano adora fazer ou série de romance fofinho, ou série com um monte de sangue e morte explícita, né? Então, assim, a gente já tem uma cena bem chocante aí logo de início, e a gente fica se perguntando o que tá acontecendo, o que são essas criaturas, o que tá rolando. Só que aí, aos poucos, a gente vai sendo apresentados aos personagens que vão desenvolver essa história, né? Como toda série coreana, a gente tem vários núcleos. Por ninguém saber ao certo do que se trata essa profecia, as pessoas sempre estão buscando uma resposta, né? E aí que entra em ação o Jin-soo, que é aquele personagem que é o líder de um culto que ele fundou, que ele diz que é da nova verdade. Ele alega saber que as pessoas que estão recebendo o chamado são pessoas que pecaram e que Deus está punindo elas. E para provar o ponto dele, ele se juntou a uma personagem cuja mãe foi assassinada e pegou o cara, né, que tinha cometido o crime, né, que já tinha sido libertado e tudo mais, e matou e fez com que o corpo ficasse da mesma forma com que os corpos ficavam depois de serem levados, né, por aquelas criaturas, né. E ele deixou o corpo lá no lugar, e daí quando saiu a notícia, né, de que tinha encontrado esses restos mortais, saiu a notícia de que ele havia cometido um crime, né. Ou seja, já ficou intrínseco na mente das pessoas que era outra pessoa que tinha cometido um crime, que tinha sido levada. Isso foi uma cena que serviu de, assim, encalço pra ajudar o protagonista a mover mais pessoas em prol desse culto. Só que com essas falas dele, ele acaba movendo uma legião de pessoas que se tornam fanáticas pela crença de que ele é o salvador e que ele sabe exatamente quem que a profecia vai levar embora e tudo mais. E essa é a primeira crítica que a série faz sobre fanatismo religioso e o quanto isso pode cegar as pessoas, né? A gente teve recentemente também uma série que aborda muito isso de fanatismo religioso, que é Midnight Mass, muito boa essa série, recomendo, tem aqui nos cards um vídeo sobre ela. Aliás, se você for comentar que a série não tem crítica social, por favor, não se dê o trabalho. Em Round 6 teve gente que não achava que a série tinha crítica social e política, pelo amor de Deus. Eu queria muito saber em que países maravilhosos que esse povo vive que acha que a arte não tem crítica, gente. O que move a arte é a crítica. E principalmente em produção sul-coreana, né? O que eles mais fazem aí é trazer reflexões das suas produções e tudo mais. Enfim, aí a gente tem os seguidores que acompanham cegamente aí esse culto, né? E tem um grupo chamado Arrowheads, que são pessoas extremamente radicais e que agridem pessoas que não acreditam no culto e tudo mais. E eles são fortemente ilustrados na história por um personagem que é um streamer, né? Ele faz lives aí numa plataforma que é tipo um TikTok, assim. Inclusive é a TikTV, eu acho que eles colocaram no canto da tela, assim. E ele faz essas lives pintado de neon, assim, de uma forma extremamente chamativa. Ele fala gesticulando muito, assim, pra interpretar um personagem bem, assim, fanático, sabe? Que não tem muito controle do que ele tá falando e tudo mais. E a gente vê muitas pessoas assistindo, comentando nessa live, né? Aquela velha máxima, stop making stupid people famous. No começo eu me irritava um pouco com esse personagem, mas depois eu entendi a proposta de retratar esse personagem como uma pessoa extremamente caricato
caricata, né? Que ele é um seguidor aí desse culto muito caricato. E as cenas desse personagem entravam em meio a momentos de tensão, servindo como anticlímax. Tem gente que odeia esse tipo de coisa. Eu gosto muito, porque me deixa mais ansiosa pra saber o que tá acontecendo aí, o que vai acontecer na cena que foi interrompida por esse momento. E a Coreia tem esse costume de colocar um certo alívio cômico, independente, assim, do estilo da série. Normalmente tem um personagem que puxa um pouco mais pra comédia. Eles gostam muito desse estilo, assim, um pouco mais exagerado, assim, pra puxar o cômico. Ele é o personagem, assim, que ele é bem a caricatura do fanático. E aí, além, né, de toda essa questão do culto, né, e tudo mais, a série também é protagonizada pela advogada Hye Jin, que recebe um pedido especial de uma mulher chamada Jung Ja. Essa mulher, ela recebeu um chamado, né, de que ela vai morrer, e ela vai até Hye Jin pra falar, né, que ela recebeu esse chamado e tudo mais, e que o líder do culto tinha entrado em contato com ela porque queria televisionar o momento que a profecia ia se cumprir. Só que aí, a Hye Jin e os outros advogados sugeriram que sim, que ela topasse televisionar, porque eles achavam que a profecia não ia se cumprir, eles não acreditavam muito bem nisso, e eles queriam, de alguma forma, quebrar, entre aspas, com o culto. Só que a ideia do culto era fazer ela confessar, né, os seus pecados, pra aí ela ser levada, só que ela não fez isso. E as profecias realmente se cumprem, só que a série vai nos mostrando que, na verdade, não tem nada a ver com pecado, ou com algo de errado que alguém tenha feito. É simplesmente um evento sobrenatural que, até agora, ninguém soube explicar na série o porquê que eles acontecem, eles não sabem como parar isso, e eles não sabem como são escolhidas as pessoas que recebem o chamado. Então a série é dividida de uma forma muito inteligente em duas partes. Antes do Jin-soo, que é o líder do culto, e depois do Jin-soo, que isso lembra aí uma história muito famosa, né, na Bíblia. Ao fim do terceiro episódio, a audiência, no caso, a gente, descobre que o Jin-soo, na verdade, ele tinha recebido um chamado 20 anos atrás, então ele sabia que naquele momento ele ia morrer. Só que ele quis fazer alguma coisa, né, pelo mundo, entre aspas, e decidiu criar esse culto da nova verdade. Só que aí a profecia se cumpre, ele é levado. Aí a gente tem uma passagem de tempo na série, né, de 4 anos, muda o líder do culto, o culto continua, né, a gente vê que em 2027, né, onde se passa essa segunda parte aí do culto, a gente já tem metade do mundo que é seguidor do culto, e nessa parte de depois do Jin-soo, a gente vê que a Hye Jin resolveu criar um tipo de organização que ajuda pessoas que receberam o chamado a terem a sua profecia cumprida de uma forma mais discreta, porque daí a ideia é esconder essas pessoas para não ter um grande alarde midiático, e elas não seriam julgadas pelas pessoas e também não serão levadas pelo culto, porque o culto leva a pessoa pra sede, né, pra ser uma atração e tudo mais. Então, assim, a ideia era desbancar, entre aspas, o culto, né, esconder as pessoas que recebiam o chamado pra a profecia se cumprir de uma forma silenciosa e não ter um grande alarde. E nisso a gente conhece um novo núcleo na série, que é um produtor, né, que tá trabalhando num documentário a pedido do culto aí da nova verdade, só que o pessoal do culto tá achando ruim e tudo mais, quer que reedite e tal. Só que nesse meio tempo, enquanto ele tá trabalhando nesse documentário, a filha recém-nascida dele recebe um chamado, e ela acabou de nascer. Como que esse bebê vai ter recebido um chamado, né? Ela é um bebê, ela não tem como ter cometido um pecado. E aí que a Hye Jin, ela convence, né, esse pai fazer público, a tornar público essa questão dessa profecia pra ela, desse chamado, né, desse decreto que eles chamam dentro da série, porque ela quer provar pra população que não tem como isso ser um chamado de Deus, entre aspas, né? Porque é um bebê, não tem como ela ter cometido pecados. Só que aí, depois de muito vai e vem, né, a gente tem aquela cena clímax onde o bebê seria levado, só que os pais fazem como se fosse uma concha, um escudo ao redor do bebê, e as criaturas acabam matando os pais, mas a bebê sobrevive, mostrando que, de alguma forma, é possível desafiar um decreto. Só que isso acaba convencendo as pessoas de que o bebê seria um novo Messias, diferente do que o novo líder do culto tinha dito pro Dong-wook, né? Dong-wook é aquele cara do rosto pintado, né? Que fazia as streams e tudo mais. Esse Dong-wook, ele era um amigo, né? Da família da bebê. E ele tava abrigando essa família quando ele soube que teve o chamado. Só que o que ele fez? Ele foi lá e contou pro culto da nova verdade que o bebê tinha recebido um chamado. Só que logo em seguida ele recebeu um também. E aí, o líder do culto meteu o louco, falou pro Dong-wook que ele era o novo Messias, que tinha sido um erro de Deus ter dito que o bebê ia morrer, e daí que ele tinha sido escolhido pra consertar o erro. E o Dong-wook é extremamente narcisista, ele super acreditou que era isso, sabe? Só que como o bebê sobreviveu, isso tudo foi por terra, né? E o Dong-wook acabou sendo levado também, né? A profecia dele se cumpriu normalmente. Só que o grande plot twist da série não é nem que o bebê sobreviveu e a Hye Jin vai cuidar dele, é que a Jung Ja, que foi aquela mulher
mulher que se sacrificou em público, né, pra ser filmada e tudo mais, depois de 4 anos, voltou à vida de alguma forma. Como que isso aconteceu? Será que isso vai acontecer com todo mundo que morreu? Será que o fato do bebê ter sobrevivido engatilhou uma pessoa voltar à vida? Será que depois de um tempo X que a pessoa ficou fora, ela acaba voltando? Será que mais pessoas antes dela voltaram? E isso é uma questão que só numa possível segunda temporada pode ser respondida, né? A gente sabe que dramas coreanos que são feitos na TV coreana não costumam ter segundas temporadas, né? Eles costumam ter início, meio e fim em uma temporada só. Mas isso é uma série da Netflix, né? É um drama da Netflix. Então, assim, a gente já teve outros dramas coreanos que a Netflix produziu e que foram feitas segundas temporadas, né? Tudo bem que a gente tem também que não foram feitas, tipo, extracurricular, eu espero até hoje. Inclusive, eu fiz um vídeo de séries que foram esquecidas no churrasco e eu esqueci de botar extracurricular na lista. Devia ter botado, porque, enfim, né? Triste. Mas como é uma série coreana da Netflix, existe grandíssimas chances de ser produzida uma segunda temporada, né? Até porque a série tá fazendo sucesso. Eu fico muito feliz com as portas que Parasita e Round Six abriram pro cinema coreano, né? Porque por causa de Round Six ter feito tanto sucesso, as pessoas estão olhando com mais carinho para séries coreanas, né? Hoje, essa série tá em 4º lugar na lista do Brasil das mais assistidas e eu nunca imaginei 1 ano e meio atrás que isso fosse acontecer aqui no Brasil com séries coreanas, sabe? Então eu fico muito feliz. Mas a resposta é que sim, o bebê tá vivo e a Hae-jin vai cuidar dele. Conseguiram dar um jeito de driblar aí o decreto. A coisa que a questão que a série mais aborda é como as pessoas lidam com as coisas. Como é a crença de cada um e como cada um lida com os chamados, seja recebendo eles, seja vendo alguém receber eles, seja julgando as pessoas por terem recebido eles. E logo no início da série, quando muitas pessoas vão assistir a morte da Chuncha, é uma coisa extremamente bizarra, né? As pessoas estão lá para ver uma pessoa morrer. E é muito bizarro ver como todo mundo tá sempre pronto para julgar o outro sem ter embasamento de nada, né? Todo mundo acreditava que era porque eram pecadores. Isso porque um cara X chegou e falou isso, sabe? Não tinha prova nenhuma de que eram pecadores que recebiam esse chamado. Mas todo mundo já tava prontíssimo para julgar. E é muito isso que a série aborda, né? Obviamente, além do fanatismo religioso, fala sobre as pessoas julgarem as outras, sobre como as pessoas se comportam perante a sociedade, sobre como as pessoas se comportam perante a acontecimentos que estão aquém do poder delas de administrar isso, né, de controlar isso. E outra questão que a série aborda também é como as pessoas buscam justificativas para as coisas, né? Inclusive, você que tá assistindo esse vídeo, procurando um final explicado, você quer uma justificativa para aquilo que aconteceu e nem sempre as coisas têm uma explicação. As pessoas querem procurar uma justificativa X ou Y para ser um decreto oficial de que aquilo é a resposta única e universal, mas não é assim que o mundo funciona. O mundo tem muitas respostas. A gente não tá em Guia do Mochileiro das Galáxias, onde a resposta é 42. A gente tem um universo de possibilidades, de visões. Dependendo de quem assiste a série, vai enxergar com outros olhos, sabe? Então, assim, se uma pessoa que é muito religiosa assistir a série, de repente, ela vai ser impactada de outra forma. Se uma pessoa que não acredita em Deus assistir a série, ela vai ser impactada de outra forma. Então, assim, cada pessoa, de acordo com a sua jornada de vida, vai compreender a série de uma maneira diferente. E é pra isso que a arte é feita, gente. A arte é feita pra ter diversas interpretações, diversos julgamentos. Quando eu falo aqui de final, de minhas teorias e tudo mais, isso é a forma com que eu vejo a série. Não quer dizer que é uma verdade absoluta e universal, sabe? As pessoas têm muita mania de corrigir as outras, principalmente aqui no YouTube, né? Elas falam, não, porque aconteceu tal coisa. E assim, às vezes é a visão daquela pessoa da coisa, né? Não é uma verdade absoluta. Inclusive, na crítica lá na Coreia, eles estão falando muito que essa série pode ser uma alusão à pandemia, né? Onde tem pessoas que buscam explicações até divinas pra explicar o que tá acontecendo com o mundo. Então essa também é uma visão muito interessante de se ter acerca dessa série aí. Vamos esperar que a Netflix traga aí uma segunda temporada, porque eu achei Profecia do Inferno super interessante, gostei muito da crítica. Eu achei que talvez o ritmo, assim, em alguns momentos deu uma pegada pra mim, assim, mas eu gostei. Eu acho que 6 episódios conta a história bem, não precisa mais do que isso. Série, como sempre, é muito bem interpretada, atores coreanos são muito talentosos. Gostei muito de que eles dividiram a série em antes e depois ali do Grande Profeta. E as respostas que a gente tem até agora é que sim, a bebê sobreviveu, e nos resta especular, né, por que a Chuncha voltou à vida, né, o que aconteceu com ela. Foi porque o bebê conseguiu driblar a morte? Foi porque aconteceu alguma outra coisa? É porque depois de determinado tempo todo mundo vai voltar? Enfim, fica a dúvida e tem que saber também se ela vai voltar sendo humana ou não, né? O que vai acontecer. E é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.